Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 39. 5 coisas que me irritam no campo do impacto. Procurei listar aqui 5 coisas que me irritam no campo nosso do impacto, no campo socioambiental, da filantropia, da inovação social, do investimento social, enfim, correlatos de uma forma mais ampla. Então vamos lá, vamos destrinchá-los aqui. Primeiro é o descompasso entre discurso e prática. Então a gente fala uma coisa e a gente vê acontecendo outra coisa bem diferente do que a gente escuta, né? Primeiro se fala tanto em colaboração, em atuação em rede, e é lindo o discurso e realmente ele comove, né? Ele engaja a gente, mas na prática o que a gente vê é isso muito pouco acontecendo. É muito mais, o que a gente vê é muito mais o cada um por si. E aí, exemplos, tenta contactar uma organização dessas que falam de colaboração, não vai nem responder seu e-mail. Simples assim. É muito difícil acessar, muito difícil contactar e muito difícil desenrolar uma relação, uma conversa. Acaba parando ali na página 2 da interação. Então, é muito difícil e pouco acessível. O outro discurso que a gente escuta muito é da acessibilidade, de ser acessível. Acesse as nossas redes sociais, nossa página e engaje conosco, interaja conosco. Balela, porque você tenta de fato interagir e não consegue, porque não tem resposta. É muito difícil ter interação real, né? De fato, conseguir uma resposta e de fato conseguir algum tipo de interação. Então a gente tem um discurso muito bonito de colaboração, de impacto, de transformação e blá blá blá, mas a nossa prática a gente escorrega muito nisso. A gente é pouco acessível, a gente é desorganizado em termos administrativos e de gestão, a gente não dá conta das demandas atuais e a gente ainda quer se lançar em arranjos de rede que são complexos e tomam tempo, demandam dedicação. A gente acaba não dando conta nem das demandas que a gente tem atualmente e aí acabam caindo alguns pratinhos certamente. Então começa por esse ponto que é de descompasso entre discurso e prática e isso me irrita profundamente. Ah, e detalhe, muitos desses que têm um discurso bonito sequer reconhecem que tem um descompasso entre o que eles falam e o que eles entregam em termos práticos, né? Não, vão jurar de pé junto que não é verdade, não tem nada a ver. Então também tem esse elemento, né, de reconhecimento. Falta de autocrítica é o segundo ponto. Do que eu estou dizendo é, a gente nunca tem tempo para fazer reflexões e tocar em pontos centrais do ecossistema, desses temas todos que eu citei no início, embora a gente saiba que isso precisa ser feito, embora a gente saiba quais são os pontos que precisam ser tocados e debatidos. Mas a gente evita ao máximo entrar nesses pontos. E aí sempre há subterfúgios. Ah, não tem mais tempo o painel, acabou o tempo das perguntas. Ah, puxa, a agenda está cheia, vamos remarcar a reunião. Ah, agora não vai ser o momento. Não é o momento, tem outras prioridades. Enfim, justificativas não faltam, não é? Então, a gente sempre vai evitar a autocrítica, embora a gente cobre isso de outros, né? Na política isso virou até piada, né? Mas a gente cobra isso de outras organizações, a gente cobra isso de parceiros, de implementadores ou de ONGs que a gente apoia, ou e blá 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 blá. A gente cobra isso um monte, né? Mas a gente entrega isso pouco.
Então a autocrítica passa longe aqui da gente, embora a gente publique relatórios bonitos, mostrando aí aprendizados, mas assim, são aprendizados de prateleira. Os de fato, os pontos centrais que a gente precisa tocar, melhor não, né? Deixa para depois, pode gerar algum problema, vamos evitar. Então a falta de autocrítica é o segundo ponto que me irrita. Como vocês sabem, eu sigo na contramão, né? Disso que eu produzo conteúdo de fato mais crítico, menos óbvio e que se choca com narrativas majoritárias do campo. E eu sinto na pele o que é isso, né? Que é minhas reflexões despertam algum incômodo, fazem cair algumas fichas em algumas pessoas, mas elas são relegadas ao anexo, elas ficam lá na gaveta. Não faz sentido trazer isso para o palco, para a mesa central, para o palco principal. Não é o foco, nunca vai ser. E eu sigo aí a lida. Entendi que o meu lugar é como, olhando para o campo da música, é a cena independente. É nesse lugar que eu atuo. Então é por aí que eu vou seguir, me dá mais liberdade de propor as reflexões que eu considero importantes para o campo. Então a falta de autocrítica é o segundo ponto. Bom, o terceiro ponto, e esse ponto é importante demais, que é a baixa colaboração entre atores do nosso tal ecossistema. A gente colabora muito pouco entre nós, embora a gente fale que temos redes, que colaboramos, que cooperamos, mas na prática cada um está focado nos seus próprios projetos. Cada um está focado no seu, na sua agenda institucional, e quando tenta colaborar, tenta puxar o espaço colaborativo para a sardinha da sua agenda institucional. Eu só posso atuar nessa rede se ela endereçar o tema X ou o território Y, que é o que interessa para a minha organização. Abrir mão disso eu não posso. Então você já larga para um processo de participação restrito a condições da sua organização e, obviamente, quando você pega grandes organizações, você já cria de largada uma barreira para que haja de fato uma colaboração efetiva entre todos. Então a colaboração é um discurso bonito, como a gente viu no ponto 1, mas na prática a colaboração ela é muito pouco efetiva. Sim, você pode dizer, mas há alguns exemplos, há algumas iniciativas de colaboração, sim, é verdade, há várias. A própria pandemia, de alguma forma, exigiu que as organizações cooperassem, fizessem coisas em conjunto, saíram várias coisas. Pergunto, e depois, agora que a gente já está no pós-pandemia, o que ficou dessas colaborações? Tem minhas dúvidas, tá? Acho que muita coisa parou, né? Não houve mais esforço de facilitar, de construir agendas comuns. Parece que isso não é mais necessário, parece que isso não é mais prioritário. Então, o que me leva à conclusão de que a colaboração nesses termos ela funcionou bem em momentos onde a gente tinha um incêndio para apagar, né, em agendas emergenciais. Isso já é bastante descrito na literatura aí da filantropia e do setor. Então, parece que o incêndio deu uma acalmada, a gente se dispersa e volta para as nossas agendas próprias institucionais. A gente tem um outro ponto aí que é de dificilmente essas redes contam com uma facilitação, entre aspas, neutra ou independente. Acaba sendo algum desses atores tentando puxar um pouco o processo de facilitação e isso tende a trazer a seu interesse institucional em algum momento. Isso vem à tona, isso vai aflorar. Então é isso, né? Espaços, existem iniciativas, sim. Elas produzem algum resultado, sim, mas elas tendem a não ter sustentabilidade no longo prazo por esses vários fatores, porque elas estavam ali por uma questão circunstancial, emergencial, e que quando isso reduz, aí as agendas institucionais, o porte das organizações fala mais alto
e aí o processo acaba ganhando um espaço mais secundário, o processo coletivo. Bom, o quarto ponto que me irrita muito no setor é a tal disrupção, inovação que a gente quer do setor. Ela não vai vir dos grandões do ecossistema, ela não vai vir, como eu cito no meu livro, dos donos da bola. Não é daí que vai vir. Pode acontecer alguma coisa lateral, mas o principal não virá daí. Então a disrupção não virá dos grandões, dos que dão as cartas do ecossistema, da torre de comando do ecossistema e por aí vai, tem outros nomes que eu costumo utilizar. E por que que não virá? Porque essas organizações elas já têm as suas agendas, elas já têm a sua estrutura e elas têm baixa capacidade de reinvenção. Tem estruturas de governança já mais maduras e já mais consolidadas, ela já tem uma agenda institucional mais histórica, mais definida, e aí processos e por aí vai. Então, ela pode apontar alguns caminhos mais inovadores, mas ela vai ter muita dificuldade de experimentar e colocar na prática internamente para funcionar esses modelos. Então, a gente fica esperando dessas organizações porque elas têm um peso grande, capacidade financeira, capacidade institucional de pautar o debate, mas é um erro esperar que vá surgir grandes transformações delas. E aí o que acontece? As organizações médias e menores, que poderiam de fato fazer esse rolê mais transformador, mais radical, acabam não fazendo, porque elas dependem institucionalmente ou financeiramente dessas grandes. Então elas ficam num círculo de uma órbita em função dessas grandes estrelas do setor e acabam não fazendo as experimentações, as inovações que o setor tanto precisa. Então a gente tem um paradoxo aqui, que é, fala-se tanto em disrupção, a gente precisa inovar dentro do setor, essa inovação poderia vir da base para o topo, ela ocorre pouco, porque a base está muito numa situação mais precária, precisando da sobrevivência econômica, institucional, que vem do topo, que vem da onde tem a grana. Então a gente acaba pisando em ovos, quem está mais na base, não conseguindo propor e experimentar as grandes transformações que o setor precisa. Então a gente tem um paradoxo, a gente vai ter que ser muito criativo para encontrar como ser disruptivo nessa estrutura que abre pouco espaço para isso na prática. Bom, o quinto e último ponto aqui que me irrita profundamente no nosso setor é a tal da noção de utilidade. O que é isso? É o seguinte, você, a sua organização, ela só é ouvida, ela só consegue algum espaço no setor, ela consegue só algum lugar ao sol nessa caminhada quando você tem algo a oferecer em troca. É isso, simples assim. Sua organização, o seu trabalho é útil para o ecossistema? Se for, você vai ser ouvido, vai se abrir alguma porta para você. Se não, você vai ficar ali, né, ao relento, tentando um lugar ao sol. E o que é ser útil? É basicamente você traz alguma tecnologia social interessante, alguma metodologia, alguma prática, você traz um relacionamento com comunidades ou com organizações relevantes, você traz algum peso institucional, sua marca agrega alguma coisa, né, nessa caminhada, e, eventualmente você traz alguma capacidade de mobilização de recursos ou alguma capacidade de execução, de implementação. Se você traz algo desses ingredientes, isso é bem-vindo porque é útil para, né, as maiores organizações que financiam o ecossistema, e aí, obviamente, você ganha um lugar de utilidade, de destaque nessa roda do ecossistema. Então é isso, quando
se reconhece um lugar, se abre uma cadeira para sua organização, porque você é percebido como sendo útil nesse tal ecossistema. Quando você agrega outras coisas que não essas que eu mencionei, por exemplo, abordagens críticas, reflexões menos óbvias, dentre muitos outros exemplos, você não é útil no ecossistema. Não é que você é inútil, mas você é menos útil no hall de prioridades, e aí você fica de forma mais secundária no ecossistema, numa órbita mais secundária, e ali, a não ser que ocorra alguma inversão dos astros, ou abra-se alguma janela de oportunidade, você vai continuar ali no anexo, tentando um lugar ao sol, tentando pautar e se aproximar desses atores principais do ecossistema. Então a noção de utilidade ela é muito clara, facilmente percebida, infelizmente. E aqui um parênteses, que falta que faz no Brasil fundações independentes e fundações familiares que de fato conseguissem pautar temas menos óbvios e mais duros, mais necessários para fazer transformações mais estruturantes no nosso setor. Então, infelizmente, tem feito muita falta esse tipo de organização que tem recurso, que tem peso e que de fato coloca bode na sala e financia, né, isso. É muito raro a gente encontrar isso no Brasil e faz muita falta, realmente. Tá, mas e o que eu proponho? Não sei se eu venho propor alguma coisa tão concreta, alguma agenda tão concreta, mas basicamente eu proponho que a gente, primeiro, fale sobre esses incômodos, que a gente consiga trocar sobre esses temas que são invisíveis, né? Vamos convir que há de convir comigo que não se fala sobre isso, né? Então, primeiro é falar sobre. Segundo é reconhecer que essas questões existem. Tem muita gente incomodada com um monte de coisa no nosso redor, no nosso setor, mas que não consegue falar sobre, não consegue trocar isso. Então vamos reconhecer que isso existe e vamos criar espaços para que esse tipo de discussão possa ser feito de maneira saudável, de maneira produtiva, construtiva. Esses espaços não existem hoje. A não ser a Rádio Corredor, o cafezinho, raramente se encontra um espaço que acolhe esse tipo de questão, essas questões que eu trago aqui, para a partir dali sim construir uma agenda propositiva ou que aponte caminhos que enderecem essas questões incômodas, que irritam a mim e a tantos nós aqui que estamos no setor. Isso é suficiente? Não sei, tenho minhas dúvidas, talvez não, mas pelo menos é um ponto de partida para a gente não ficar só falando de coisas que estão incomodando, mas de alguma forma, tá, mas e aí, o que a gente vai fazer a partir delas? Então é isso, que a gente pelo menos consiga ter espaços para falar sobre, reconhecer que esses pontos existem e a partir deles encontrar maneiras de subverter o ecossistema, de propor novas discussões, novos caminhos e ajustar pontos que são incômodos. Não só para mim, eu vocalizo aqui, mas eu sei que muita gente se incomoda com um monte de pontos, esses que eu citei e tantos outros, mas acaba não falando porque sabe como é, né? Eu já abordei isso aqui em episódios anteriores. Sabe como é, tem um financiador, tem um projeto, a gente precisa renovar, né? Tem que pagar os boletos, então melhor não falar nesses assuntos, sabe como é, né? Então, pelo menos vamos reconhecer que existem pontos de melhoria, que a gente precisa fazer autocrítica, que nem tudo são flores no nosso campo, embora seja um campo de atuação profissional muito melhor que a grande maioria do brasileiro tem hoje, né, em termos de mundo do trabalho, mas isso não significa que está tudo lindo, maravilhoso. Precisamos melhorar, sim. Acho que esse é um passo importante aqui que a gente precisa dar. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio número 39, 5 coisas que me irritam no campo do impacto. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu!